Estamos de volta com pauta especial e o assunto aqui no estúdio continua sendo os crimes de ódio. Nesse bloco vamos falar das questões jurídicas para tentar esclarecer como as vítimas podem buscar ajuda e os caminhos que a justiça pode tomar para combater esse tipo de violência. Comigo no estúdio, Ricardo Soares, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB de Alagoas. Vamos primeiro definir o que é crime de ódio. Crime de ódio, Miguel, são crimes motivados pelo preconceito, onde o autor do delito, né, aquele que pretende praticar, ele direciona a sua intenção e a prática do crime em razão de determinadas características que a vítima tenha, em razão de preconceito pela cor, né, pela raça, no caso, pela religião, pela opção sexual, orientação sexual. E, às vezes, em alguns casos, a gente pode até classificar em relação ao futebol, a torcidas, né, ao adversário, e tem várias questões que... Mas são crimes em prática, crimes motivados pelo preconceito. Algumas manchetes das últimas semanas podem demonstrar esse tipo de crime e ele pode estar configurado nele. Por exemplo, um homem entra numa boate e ataca mais de 100 pessoas a tiros, né, em uma boate gay. Né, pública, de frequente aproximação com a comunidade gay, e por não aceitar o compromisso, e já há informações de que ele já teria frequentado, teria dançado com outros homens, há também uma desconfiança de que foi um atentado terrorista, afegão, enfim. Esse tipo de crime, de que maneira a gente pode classificar? Às vezes, tem essa característica, Miguel, que você falou, de uma rejeição pessoal. Às vezes é um sentimento pessoal que a pessoa tem, muitas vezes até um desejo sexual que a pessoa tenha e reprime esse desejo e acaba transformando isso em ódio por um desejo que a mesma pessoa tem. E muitas vezes os crimes que envolvem a homofobia, envolvem as pessoas que não praticam ou praticam sexo diferente da orientação sexual heterossexual, eles têm essa característica. Às vezes a pessoa que é o ofensor, ele tem uma rejeição ou tem um desejo sexual, ele reprime, passa a ter ódio pelas pessoas que têm aquela orientação. E nessas circunstâncias que você mesmo falou, é bem provável que tenha sido, se ele vai e atinge uma boate, e é o tipo de delito que imprime não só se causar morte em uma pessoa determinada, às vezes você vai assassinar um homossexual, mas imprime um medo em toda a coletividade, em todas aquelas pessoas que têm aquela mesma orientação, no mesmo segmento. Se você assassina uma pessoa de determinada religião, em uma região, aí o crime provoca um medo e um pavor e uma situação psicológica nos demais adeptos daquela religião. Por isso que o crime de ódio ele tem essa característica peculiar. Uma situação também bastante peculiar aconteceu nos Estados Unidos, que foi o assassinato de uma garota que teria participado de um reality show, né, tipo Fama, Ídolos, enfim. Em Pernambuco, uma artista também que teria participado, ela revelou na internet que estava se mudando de estado por conta de ameaças. Teria configurado aí uma sucessão de crimes com esse propósito de ferir artistas que participavam, e aí caracteriza o crime de violência contra esse tipo de categoria? Quanto a artistas, né, a gente tem que saber que às vezes há uma relação pessoal. Às vezes há uma diferença do crime de ódio com o crime passional. O crime passional ele tem muito a ver com a identidade, né, e a identificação com a pessoa, às vezes uma paixão exacerbada por aquela pessoa, como por exemplo o caso que houve com a Ana Hickman, né, aquele fã dela que causou, é uma questão chamada crime passional. Já o crime de ódio, ele tem uma desidentificação, né? Você tem uma rejeição àquela pessoa. Eu entendo assim, ele é mais racional. O crime passional, ele é mais emocional. O crime de ódio, como ele tem a ver com a própria... tem um caráter muito pragmático e envolve muito mais a razão por você ter realmente discriminar aquela pessoa, ter repugnância por aquela determinada
característica da pessoa, ou, como eu falei, ou raça, ou religião, né, credo, ou orientação sexual, tem esse caráter. Nesse caso específico, também a gente não pode, talvez seja difícil a gente identificar como um crime de ódio, aí tem que se analisar. Acho que aí cabe a polícia abrir a investigação e saber qual a motivação real dessa pessoa, se é passional ou se é de fato um crime de ódio. No caso do clássico, né, e em outros casos também, se tratando de disputa de futebol, times de futebol, essa relação amor e ódio, ela sempre vai existir. Ela complica a interpretação ou, evidentemente, estamos falando de outra coisa, senão crime de violência e ódio ao contraditório. A gente pode dizer, historicamente, né, tem se tomado essa proporção, né? A violência no futebol tem tomado alguns parâmetros que você defende, que na prática, para algumas pessoas, se torna até uma religião. Como o crime de ódio envolve uma religião, e para algumas pessoas, pelo desenvolvimento, pelas características que ela tem, pela forma com que ela trata, ou ela se conduz como torcedor de determinada equipe, ela trata aquilo como uma verdadeira religião, como uma coisa que uma devoção que ela tem inabalável ao time de futebol, e muitas vezes nem tanto ao time, muito mais àquele grupo de torcedores, né, ou a torcida organizada que ele chama. Eu costumo dizer, por exemplo, que aqui em Alagoas, que nós temos as duas torcidas, né, que é a Mancha Azul e a Comando Alvirrubro, ou o Comando Vermelho, as pessoas, eles são mais adeptos de Mancha e de Comando do que de CSA e de CRB. A paixão deles eles são mais identificados com a própria torcida organizada. E eu acho que a coisa tomou uma proporção tão grande hoje em dia que a gente também pode classificar a situação, esse ódio que ele tem pelo adversário, pelo outro, essa discriminação, que talvez não de todos os torcedores, mas alguns ali se imbuem de tal propósito de fazer o mal, de praticar o mal contra o adversário, que pode se classificar como crime de ódio, sim. Em quase 100 anos de futebol, a gente não lembra de ter presenciado uma cena como aquela. Verdade. Não é? Até os mais velhos, isso eu nunca vi uma coisa como essa. Verdade. Quer dizer, a violência no entorno do futebol, ela é flagrante. Mas no futebol, a gente nunca tinha assistido cenas iguais àquela. Mas, por outro lado, o entorno, ele tem revelado a violência, né? Quer seja a violência pura, crua, de ódio, mas às vezes pela identificação simples de que a pessoa não se coaduna com o teu pensamento. Exatamente. A pessoa está identificada com a camisa azul e branco, ou vermelho e branco, que não necessariamente tenha o escudo, o emblema, mas é destacado como um adversário, e aconteceram diversos crimes na periferia. Essa semana mesmo aconteceu uma com o irmão do paratleta Johan Ferreira. Ele estava com a camisa do CRB, ele foi morto na periferia a tiros, não há indícios de latrocínio. Poderíamos ter esse crime, uma experiência de crime de ódio? Temos que analisar, como eu disse há pouco, Miguel, o caso concreto. Em princípio, se evidencia essa circunstância, né, dele ser torcedor do CRB, e como não tem outras características ou outras situações trazidas pela família, pelo que a gente tem conhecimento, a gente conversava aqui agora há pouco, mas ninguém sabe, às vezes por uma situação, um relacionamento amoroso muitas vezes que a pessoa tem com uma pessoa, ninguém sabe. A motivação talvez só seja identificada especificamente com a investigação policial, mas tudo denota essa circunstância, né? Como você mesmo falou, que tem sido comum. Nesse caso específico da última decisão do nosso estadual, se tornou mais flagrante porque foi dentro do estádio realmente, como você, né? Dentro do próprio gramado. Acho que nunca aqui na história do nosso futebol a gente tinha visto isso, apesar de em outras cidades e outras capitais já ter havido situações como essa, mas aqui em Alagoas não. Mas no entorno sempre houve violência e até homicídios já tinham acontecido. E pelas características que a gente vê dessa situação, é provável que tenha esse caráter, né, de verdadeira repulsa pelo adversário. E que você disse algo interessante. Às vezes a pessoa não está nem com a camisa do clube. Só por ter as cores daquela equipe, a coisa se torna tão irracional
que a pessoa às vezes ofende a integridade e causa um dano a uma pessoa que muitas vezes pode nem estar indo para o estádio de futebol, mas só por estar vestido com aquela cor, a pessoa às vezes sofre um dano. Isso aconteceu no ônibus do Benedito Bentes, à véspera de um clássico, né? Agora, a legislação brasileira diz o quê? Ela é diferente da americana, porque nos Estados Unidos não se fala nesse tipo de situação de crime de ódio, ele não se fala nessa situação de perseguição ao negro, ao homossexual. A legislação dos Estados Unidos, ela é diferente da brasileira, para o caso concreto lá do ataque na Boate Gay. Eu acredito que a legislação americana, apesar de eu não ser um estudioso desse direito, mas ela é mais eficaz. Ela é aplicável, ela não precisa se especificar para determinado grupo ou determinada minoria, porque a lei geral, de uma forma, ela atinge a qualquer pessoa que praticar uma discriminação. A gente sabe que o racismo, historicamente, foi muito forte nos Estados Unidos. E a repressão também contra os homossexuais. Mas, como você me disse, não há uma lei específica, porque a lei geral que regulamenta aquele tipo de situação, ou crime ou delito de homicídio, né, o crime contra a vida ou a integridade física, ela é bem mais aplicada do que aqui. Aqui no Brasil nós podemos dizer que temos boas leis. Temos boas leis e o que às vezes falta é a aplicabilidade dessas leis, né? A aplicação dessas leis na prática, às vezes pelo próprio aparato, pelo próprio sistema que dificulta isso, pela falta de estrutura que às vezes a polícia, que tem aquele contato inicial com o delito, para investigar o delito e produzir as provas necessárias, porque nós temos um direito que é um direito garantidor das liberdades, é um direito que protege o indivíduo e dá a ele o contraditório, a ampla defesa, e que é necessário para o cidadão, que muitas vezes isso foi criado com a Constituição para impedir que o Estado, muitas vezes tirano, ofenda essa situação do próprio cidadão, mas que dá tanta segurança e tanta garantia, e pela ineficácia dos meios de investigação e de produção de provas, não se produz o que é necessário para, durante o processo, você ter elementos para condenar determinada pessoa. Mas nós temos leis aqui interessantes hoje, que depende de você identificar o tipo de crime. Há situações que pode se configurar racismo, há outras situações que pode se configurar injúria racial, que está prevista não na lei de racismo, né, na lei lá de 89, mas no próprio Código Penal, só para diferenciar. Quando você pratica a injúria racial, você quer ofender aquela determinada pessoa, a honra subjetiva de determinada pessoa. Quando você intenta ofender toda uma coletividade, né, daquela característica, aí você passa a ter o crime de racismo, né, onde você discrimina e atinge uma coletividade. E temos outros dispositivos penais que são... É uma lei que ela existe, mas que às vezes ela prescinde de aplicabilidade. Conversamos com o Ricardo Soares, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado. Pauta Especial fica por aqui. Amanhã a gente volta a se encontrar às 11h30 da manhã. E às 7 da noite tem reprise. Até lá.